paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Embaixadores de Cristo. Eu me chamo Natália Moura. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, a ativar o sino das notificações, a deixar o seu gostei e o seu comentário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus quer santidade do seu povo. E a santidade não é apenas algo externo, algo que seja visto pelas pessoas, como uma maneira de se vestir de forma decente, mas principalmente a santidade que Deus quer que nós a buscamos todos os dias é a santidade interior. Porque se nós não formos santos interiormente, se nós não formos separados do mundo de maneira interior, de maneira espiritual, o nosso exterior também não vai mostrar aquilo que Deus quer que nós passamos a viver de maneira santa e honrosa. E na palavra do Senhor, vamos estar lendo aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 8, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dizemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre santidade. Não só, como eu falei, não é só a santidade externa, é a santidade também interna. Porque se nós não tivermos essa santidade em nosso coração, nós não vamos conseguir viver em obediência à palavra de Deus. E nessa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala aqui no versículo 3 que a vontade de Deus é esta, que nós vivemos em santificação e que vos abstenhamos da fornicação, do pecado que nos afasta de Deus. E o que nós temos mais visto nesses tempos é a imoralidade, no geral. A imoralidade não só no contexto sexual, mas a imoralidade também das coisas que nós vemos, enxergamos, das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós percebemos. O mundo inteiro está falando sobre isso. Até mesmo as crianças estão sendo mais afetadas por essa imoralidade imposta sobre o mundo, imposta sobre as pessoas. Mas, meu querido, Deus te chama para viver em santidade, em santificação. Santificação é o processo que nós vamos viver até a vinda de Jesus. Até quando Ele vier buscar a sua igreja, nós temos que viver em continuidade de santificação. Santificação, que é o processo de luta diária contra o pecado, contra os desejos pecaminosos da carne, contra tudo aquilo que nos separa de Deus. E isso é algo tão banalizado. As coisas que são ruins, as coisas que são imorais, elas têm se levantado com muita força, porque isso é o que o mundo fala, é o que o mundo vive, e as pessoas querem que todo mundo aceite essas imoralidades. Não aceite isso, não se submeta àquilo que Deus não te chamou para você ser. Deus te chamou para ser filho dele e não para ser escravo do pecado. Não permita que esse conceito venha entrar na sua casa, na sua vida.
na sua família. Não permita que essa imoralidade que o mundo está jogando nas nossas mentes venha se perpetuar na nossa vida. Deus, Ele não nos chamou para isso. Como diz no versículo 7 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Se os anjos que vivem diante de Deus, no seu trono, eles se cobrem com as suas asas, eles têm 6 asas. Lá em Isaías capítulo 6 fala da visão em que Isaías ele viu os anjos do Senhor adorando a Deus. Eles tinham 6 asas, que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Isso mostra a santidade dos anjos para com Deus. Se os anjos de Deus, que são santos, que vivem diante da presença do Eterno, vivem em santidade, quanto mais nós que temos que buscar a santidade em Deus. Principalmente agora, que nós temos que nos agarrarmos a essa palavra, porque se nós sairmos dessa palavra, nós vamos cair no abismo eterno que Deus preparou para todos aqueles que vivem contrário a esta palavra. Não foi por acaso que Deus deixou a Bíblia nessa terra, porque sem ela nós não vamos conseguir alcançar a salvação plena no céu. Por isso que você venha buscar dia após dia a viver em santidade, a viver longe do pecado, da carne, longe da imoralidade sexual. A internet, ela tem sido um veículo que difunde isso, principalmente nos comerciais, aqui mesmo nessa plataforma. Os comerciais aparecem de todos os jeitos, mostrando imoralidade, mostrando lascívia, mostrando tudo aquilo que não agrada aos olhos de Deus. E aquilo que não agrada aos olhos de Deus também não deve agradar aos nossos olhos. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Meus queridos, Deus está nos chamando para vivermos em plena santidade. Para vivermos santidade no falar, no olhar, no se vestir. Santidade e obediência. Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos alcançar a promessa do arrebatamento que Ele nos prometeu. Nós temos que viver todo dia em constante permanência na nossa fé. E a palavra inteira vai falar sobre a santidade, da santidade de Deus, da nossa santidade. Porque o mundo, ele nos olha. E o mundo tem que nos olhar de maneira diferente. Nós não temos que sermos igual comparado ao mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ir à contramão do mundo dia após dia. E na palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse 22, versículo 21. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, nós chegamos nesse tempo em que os valores impostos por Deus, valores bíblicos, estão sendo condenados, estão sendo achados de algo cafona, de algo fora do padrão, de algo não bom. Mas isso tudo é mentira, porque tudo o que Deus colocou em sua palavra é bom para nós. E eu quero deixar um último versículo da palavra de Deus, que encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá o Senhor se não viver em santidade. Busque a santidade, meus irmãos. Busque ela,
porque sem ela nós não vamos ver o Senhor. Nós não vamos participar das promessas eternas que Ele tem para cada um de nós. Que essa palavra possa ter trazido edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na santa paz do Senhor e até o próximo vídeo.